que eu acho, agora é uma parte mais que eu também quero conversar contigo para saber o que é que tu acha, é que teve um período que o São João meio que se desligou de mim e eu acho que eu não fui o único. Ele se desligou, ele começou a querer... A querer não, né? Começou a fazer coisas muito contrárias do tradicional. Eu acho que... Não critico, mas eu acho que isso foi o que me tirou de assistir a quadrilha X. Quando eu vi a quadrilha tava dançando outra coisa, entendeu? Que não era... além da dança, que não era o casamento, que não era... Não, era a exaltação da rainha, entendeu? A rainha chegava linda, maravilhosa, com um enfeite, e tinha o rei, o príncipe, sei lá, não entendo muito bem. E aí depois tinha um casamentozinho bem pequenininho aqui assim, acontecia uma coisa bem rapidinha, que era a mais engraçada que tinha, o casamento era o mais engraçado. Todo mundo esperava para ver a história do casamento desse ano, que era engraçado. A quadrilha X, ela tem um casamento que é mais engraçado. Falar, então beleza. Isso, tu sentiu também como participante, tu sentiu que teve esse desligamento demais? Porque eu acho que eu não sou o único que tem que já chegou para falar isso contigo. Essa discussão no movimento quadrilheiro, no movimento junino, ela meio que não acontece mais, mas é muito pertinente a tua pergunta, porque houve uma época que isso era discutido em assembleias, né? Porque nós temos um movimento de fato organizado. Então, era discutido em assembleias, né? Nas reuniões da FECOAJUST, das outras entidades também, porque quadrilha com mais poder aquisitivo tinha possibilidade de trazer grandes espetáculos, shows, né? Pirotecnia e tudo. E as quadrilhas com menos poder aquisitivo optavam pelo tradicional, para não sair do movimento, para não deixar de representar sua cidade, para não deixar de trabalhar com aqueles jovens, etc. E há uns anos atrás, essa discussão ela era muito pertinente, mas acabou que ganhou o lado que defendia a liberdade poética. O que é a liberdade poética? É o livre-arbítrio do artista, do presidente de quadrilha, do coreógrafo, do pensador da história, trabalhar como ele queira. Então, hoje nós temos as quadrilhas, que são esses shows, né, esses investimentos maiores, e nós temos as quadrilhas com menos poder aquisitivo, que faz algo mais na linha do tradicional. Eu diria que a Cheiro da Terra ela é um meio termo, porque se ela não entrar na jogada, ela não vai ganhar festival. Mas eu opto também por manter muito do tradicional. É tanto que meu figurino tem que ter chitão. O meu casamento, ele segue rigorosamente os 10 minutos disponíveis para apresentar, porque é 10 minutos para casamento. O que é uma esquete teatral no número bom, né? Então, eu tento manter as raízes na Cheiro da Terra, mas houve muitas críticas no passado às pessoas que estavam desvirtuando palavras das pessoas. Porque eu também acredito e defendo a liberdade poética. Fulano quer fazer assim, faça. Quer fazer assado, faça. Eu tenho o meu jeito de fazer. A minha equipe faz do jeito que a gente está fazendo. E esse jeito nos deu, em 2019, que foi o último ano, a terceira maior média no ranking estadual, né? Uma das quadrilhas mais bem pontuadas do Brasil e a terceira melhor do estado. Então, eu acho que o nosso estilo deu certo e eu não vou mudar. Eu vou permanecer com a minha roupa com chitão, eu vou permanecer com o meu casamento cumprindo rigorosamente os 10 minutos, um texto bem matuto, bem, entendeu? Por mais que eu também traga os elementos que tem brilho. Por exemplo, bordado, que eu não falei que o bordado é caríssimo. Sim. Eu não faço mais bordado. Me fala isso aí. O que é que vai nesse... É porque, como você me falou, é chitão. O que é o chitão que vai no vestido? Eu não entendo. É o tecido de chita. O tecido de chita. Que foi assim que começou, né? Ave Maria, se uma quadrilha não tivesse chita, tinha jurado que... numa época mais atrás, tinha jurado que pinotava, porque... Foi quando começou essa discussão. Foi quando as quadrilhas começaram a colocar o cetim ao invés da chita, o veludo ao invés da chita. Só que houve a discussão para permitir aos artistas essa liberdade poética de trabalhar como eles quiserem, mas também houve a discussão para delimitar e trabalhar as questões tradicionais que não poderiam deixar de existir. Por exemplo, é obrigado a ter no mínimo 12 pares
tradicionais. Peri contra peri, grande roda. É obrigado. Você pode fazer a quadrilha com a pompa que você quiser, a rainha pode pular cangalpé, mas tem que ter 12 passos no mínimo tradicionais. Era isso que eu ia te perguntar, se realmente tinha essa obrigatoriedade em algum requisito. O casamento, se deixar de apresentar, perde o quê? Como são 5 notas de 10, ele perde aí por baixo 10, 20, 30, 40, 50 décimos. Sendo que 1 décimo, que foi o que separou nós da segunda colocada, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quem quer perder 50 décimos? Ninguém. Então tem que apresentar o casamento. Mas aí é limite de 10. Você pode até realizar até em 6, em 7 minutos. Pode. Mas pode. O limite é 10. Você não pode passar. Entendi. E a dança, 25. A dança, 25 minutos. A dança, 25, Nossa, é bastante. Aí dá um total de 35. Aí é dado 10 minutos para montagem de cenário no começo e só 5 para a retirada. Aí tem que correr. Saiu, arranca tem que tudo. Correr. Um minuto, aliás, 1 segundo a mais que o permissível, que é esse tempo que eu te disse, é 1 ponto, é 10 décimos. Se a quadrilha se atrasar no festival injustificadamente, o dono do festival pode representar contra ela e lá vai mais 1 ponto. Então tem muita regra. Evani, agora você me explicou uma coisa que eu tinha, que eu cobria esses eventos e eu via os jurados, eles são muito com a cara fechada, muito prestando mínimos atenção. Detalhes. Às vezes a gente queria fazer uma filmagem e um pouco para perto da mesa dos jurados, ele já, não, faz aqui que a gente tá trabalhando. E a gente não entende, eu, leigo, não entendia que realmente é uma coisa muito criteriosa. Muito criteriosa. Muito. É disputado realmente nos décimos. E se você for julgado por um juiz, juiz? Jurado. Jurado. Um jurado que você viu que ele não estava prestando muita atenção na sua quadrilha, você pode, o cara nem estava prestando a minha atenção, por que ele me deu aqui essa nota? Por que ele... Nós dançamos em Tatira e eu não tô dançando nos últimos anos. Eu tô realmente na coordenação do projeto. E eu fico olhando pra mesa jogadora, olho pra minha quadrilha se tá bem, olho pra mesa jogadora, olho pra quadrilha, faço um misto, olho pro público pra ver a reação. Porque o público conta. A gente não adianta dizer que não conta, porque se o público se rende, o jurado é quase que obrigado a se render. É por isso que leva um ônibus extra. Exatamente. Aí o que acontece? 2 horas da manhã, minha quadrilha entrou pra dançar, né? Porque o festival lá, a última quadrilha dançava às 4. E 2 horas da manhã, minha quadrilha entrou pra dançar. E eu fiquei olhando pra mesa jogadora, porque eu sei que é um horário bem puxado. Pessoal ratão já Aí tem os jurados com mais idade, né? E assim, não pode dormir. Não pode. Você tem o compromisso de julgar com seriedade um trabalho que foi investido R$70 mil. Fora as que gastam 100, 150, 200, como as grandes de Fortaleza. Então, assim, você não pode dormir, tem que ter respeito. E uma jurada estava pescando. Eu não disse nada, eu quis ver a nota, né? Quando eu vi a nota, ela não só tirou 2 décimos do meu casamento, que me tirou do 3º lugar, com os 2 décimos dela, nós estaríamos em 2º, nós ficamos em 4º. Ela não só tirou 2 décimos do meu casamento, como ela ainda escreveu. O casamento não executou a cerimônia civil. E é obrigado. Porque naquela época, a moça primeiro casava no cartório. E depois na igreja. Então, tem que ter o juiz. A encenação. Tem que ter o juiz e depois o padre. Só que o meu juiz na época, em 2019, e o padre... Eles não tinham fala. Era uma cerimônia lúdica com música. Começava a coreografia dos noivos e ao fundo tava o cartório e a igreja. Os noivos assinavam o livro, o jurado tinha que estar prestando atenção. E depois eles atravessavam e recebiam a bênção do padre. A jurada não viu, ela foi a única que não viu e comentou. Aí ela assinou a prova do crime. Real. Meu amigo, eu representei contra essa jurada na fé com a Jússi. E sabe qual é a penalidade? 2 anos sem julgar. E eles ganham por noite. Eles ganham por noite. Tem diária para jurado.
Mas tu nem pra conversar com ela assim, mas minha senhora... Não, porque eu vi ela dormindo. Ah. Eu vi ela dormindo. Não, você fala assim, mas minha senhora, eu vi dormindo. você dormindo. Você não pode... Ela falou, eu tava dormindo, tava. Ah, Tu então, pensa, pera, a gente desculpa, não então, pode se desculpa. aproximar assim da sim, mesa sim, e bater boca com eles. Não, são autoridades máximas. A gente tem que agir no âmbito da lei. Verdade. E a FECOAJUST, o regulamento da FECOAJUST, nos abre a possibilidade para representar contra eles, como eles também podem representar contra a gente e vice-versa. Né? Todos têm seus direitos amparados. E eu representei contra ela formalmente, assinei uma denúncia e a penalidade é 2 anos sem pisar em uma mesa julgadora. Eu acho até que a penalidade é severa demais. 2 anos. 2 anos, é. É só uma pisa boa e solta. Porque eles amam o movimento, eles são folcloristas, são estudiosos. Mas a partir do momento que você senta para julgar um trabalho que tem muito dinheiro envolvido, você tem que ter respeito. Se não viu, pergunta pro coleguinha assim do lado. Vocês viram o casamento, né? Vocês Eu não viram, vi. né? Não, Pois é. vocês viram, né? Não teve cerimônia. Aí o cara falou, teve. Ah, então teve. Não, pô, desculpa então. Não vou tirar os décimos, né? Tipo isso.